Oi gente, tudo bom com vocês? Eu estou de volta atendendo a pedidos. Só que não. Enfim, bom, faz muito tempo que eu postei o último vídeo, tipo um ano. Enfim, eu não tive, eu não tinha, eu achei que eu ia ter tempo de postar vídeo e eu não tive esse tempo. E eu também achei que eu ia ler bem mais do que eu li no ano de 2013. Enfim, aí várias coisas, vários acontecimentos. Não deu pra mim postar vídeos e também ler tanto quanto eu gostaria de ter lido, como eu já falei, né? E por isso eu estou aqui de volta com esse vídeo novo do ano de 2014, primeiro vídeo de 2014. E, enfim, mas no último vídeo da morte súbita, eu falei de alguns livros. E aí eu vou falar de alguns livros, eu não vou falar de todos pra vocês. Porque, faz muito tempo, né? Eu li todos eles, mas como eu disse, faz muito tempo. Eu não lembro muito das histórias, eu só vou lembrar do enredo. Mas aí eu vou dar minha opinião pra vocês, ok? Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque no fim desse vídeo eu tenho umas coisinhas pra falar. Bom, um dos livros que eu tinha mencionado no vídeo anterior, né, que já faz tempo, é O Segredo do Lago, que é esse aqui, desse autor islandês, o Arnaldur Indridason, que na minha ignorância eu vou pronunciar como se escreve, porque é islandês, eu não sei falar islandês, então não sei como é que se pronuncia essa letrinha aqui, por exemplo, que é esse D cortado, né? Enfim. Bom, O Segredo do Lago, ele é um livro policial de investigação e eu não gostei muito, porque eu achei a história muito arrastada, porque eu tô acostumada a ler aqueles livros policiais que são ágeis, sabe? Que você termina um capítulo e o capítulo seguinte já sabe, tipo, uma coisa leva a outra e você fica preso naquilo e você não consegue largar o livro. Esse livro não, ele dá vontade de largar. Mas eu tive que ler até o fim, porque eu tinha dito pra editora que eu ia ler, né, acabei lendo. Mas eu não gostei muito não, assim, o livro é bem escrito, óbvio, ele é super bem escrito, mas por não ser uma história muito, acho que faltou isso, agilidade, sabe, de você ligar uma coisa na outra e tal. E aí eu me esqueci que eu tava lendo um livro policial, porque quando eu leio um livro policial, eu tento descobrir quem é o assassino, ou o que tá acontecendo, sabe? Porque, tipo, a historinha dá várias dicas pra você. Esse daqui não senti isso. Bom, mas eu vou dar uma breve resumida na história. É tipo, tem um lago na cidadezinha onde passa a história, que eu acho que é na capital mesmo da Islândia. Esse lago tá sofrendo um processo natural, enfim, enfim, o lago tá secando, tá? E aí tem uma mulher lá que tá investigando um monte de coisa lá no lago, tipo, pesquisadora, sabe? Fazendo medições no lugar. E aí ela descobre um esqueleto onde era o fundo do lago, né? E aí chamam um inspetor. O inspetor é o Erlendur, nome lindo. É Erlendur o nome do cara? Agora eu esqueci. O inspetor de polícia. Deixa eu dar uma olhada aqui no nome do cara. É Erlendur mesmo. O Erlendur, ele é um investigador, né? E aí ele é chamado pra tentar descobrir quem é esse esqueleto. E aí, o esqueleto ele tá preso num rádio transmissor russo que eles usavam no período da Guerra Fria. Ou seja, eles descobrem que o esqueleto está lá no fundo do lago há 50 anos. E aí as investigações todas levam a um grupo de adolescentes, quer dizer, a um grupo de jovens dos anos 50 que foram estudar na Alemanha Ocidental.
na Alemanha Oriental, desculpa, gente, eu tô colando, na Alemanha Oriental, né, dos anos 50 e tal. E aí, que a Alemanha era comunista, não sei o que, essa parte da Alemanha era comunista. E aí você meio que tenta ligar, né, o que aconteceu com esses adolescentes e o que tem a ver com a guerra e não sei mais o que. Gente, e aí nisso a história vai virando uma mistureba, porque ele vai indo e voltando no tempo, indo e vindo, né, no tempo, né, com essa história da guerra, dos anos 50, Guerra Fria, né, tipo, dos anos 50 com os dias de hoje, com a investigação desse inspetor. E esse inspetor, ele tem vários problemas pessoais, ele tem uma filha que é usuária de drogas, ele tem um filho que ele nunca mais viu, ele que aparece nesse livro, e ele se envolve com uma mulher que é casada, né? E, enfim, eu achei a história um pouco confusa e eu não curti muito. Mas, enfim, se você gosta de uma história policial, sei lá, elaboradíssima, tipo, bem, com várias referências, enfim, históricas e tal, aí eu acho que você vai gostar sim. Eu não tô acostumada a ler esse tipo de livro policial, então eu não gostei muito não. Apesar de já ter lido um outro livro desse mesmo autor, que foi o primeiro livro que ele publicou, que é o Silêncio do Túmulo, eu achei bem mais legal. Porque esse inspetor que aparece nesse livro, que é o Erlendur, ele aparece em todos os livros desse autor. É o mesmo personagem. Então você descobre que acontece, tipo assim, você começa a acompanhar a vida pessoal dele nesse primeiro livro, que é o Silêncio do Túmulo. E aí tem um outro livro que é o Vozes, e tem esse terceiro aqui, que é o Segredo do Lago. Que aí a vida pessoal dele você vai acompanhando aos pouquinhos, entendeu? Então meio que a vida pessoal dele meio que tá... Ele tenta separar da vida profissional, ele tá meio na decadência, enfim, não sei o que. Mas enfim, eu não gostei muito não. Por isso, por falta de agilidade da história e essas coisas aradas todas. Aí eu citei um outro livro, que é O Amor de Perdição. O Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, porque eu estava estudando na faculdade o ano passado, né, o romantismo português, então eu tive que ler esse livro aqui para a faculdade. Bom, eu acho que todo mundo já conhece essa história, mas enfim, vamos lá. O Camilo Castelo Branco escreveu isso daqui quando ele estava preso. Aliás, a vida pessoal do Camilo Castelo Branco dá uma novela, dá um romance, na verdade, O cara teve uma vida conturbada, enfim. Bom, O Amor de Perdição é considerado, é muito parecido com a história de Romeu e Julieta. Conta a história do Simão e da Teresa. Vamos lá. O Simão e a Teresa eram vizinhos e o jeito que eles se conhecem é bem atípico. Tipo, o Simão, tipo, a janela do quarto do Simão e a janela do quarto da Teresa davam uma de frente pra outra, e aí é assim que eles se conhecem e é assim que eles namoram, né? Só que a família dos dois não são inimigas, tipo, eles não se gostam. Tanto que quando o pai da Teresa descobre que ela tá tendo um caso, tipo, que não é bem um caso, né, gente? Porque os caras, eles não se beijam, eles não se tocam o livro inteiro, eles não é um amor romântico do século XIX, né? Então, enfim, o pai da Teresa descobre que os dois, né, estão namorandinho, e aí ele resolve ele fala pra Teresa que ela não pode ficar com o Simão, porque ele não gosta da família dos caras, do Simão e não sei o que. E aí ele fala pra ela que ela tem que casar com o primo dela, que é o Baltazar. E ela se nega, ela fala que não vai casar com o primo dela, enfrenta o pai, não sei o que. Ele fala assim, tá bom, se você não casar com ele, você vai pro convento. Ela, ok, vou pro convento. E aí ele tranca ela no convento da cidade onde eles moram, que é do interior português. O Simão fica, tipo, muito louco, porque é o amor da vida dele e tal. E aí eles ficam trocando cartas ainda enquanto ela tá no convento e não sei o que. Aí o Baltazar,
ele meio que chaveca o pai da Teresa e fala assim, olha, eu acho melhor você mudar a Teresa de convento, leva ela pro convento, para outro convento, para outra cidade. Eu acho que é o convento da capital, Lisboa, não sei, não tenho certeza. Né, como eu disse, faz muito tempo que eu li os livros. E aí o pai da Teresa resolve mudar ela de convento, e aí o Simão descobre, e aí ele vai, no dia que eles vão trocar, vão fazer a mudança da Teresa, o Simão bola um plano para tentar capturar a Teresa, fugir com ela, enfim. Só que dá tudo errado, porque aí o Simão e o Baltazar, né, tem uma briga, e aí o Simão mata o Baltazar. E aí o Simão é preso. O Simão vai preso e ele vai para uma cadeia que, olha só que coisa, ele vai para uma cadeia que fica na capital, enfim, nessa cidade que é para onde a Teresa foi mandada, para outro convento. Ou seja, o convento da Teresa e a cadeia onde o Simão tá preso é perto um do outro, tipo, é na mesma rua. Sabe? E aí eles continuam trocando aquelas cartinhas de amor, e não sei, gente, eu tô resumindo muito a história. Eles ficam lá trocando cartinhas de amor, juras de amor. Nisso, o Simão, ele é mandado pro exílio, ele é mandado pro exílio, enfim, ele tem que ser exilado lá na Índia. E ele tem uma maneira dele sair, tipo, de ficar em Portugal, porque o pai do Simão, ele é meio que... ele trabalha na polícia, digamos, bem toscamente explicando. E só que ele não aceita a ajuda do pai, não sei o quê, porque, assim, a gente envolve um monte de moral, né, do romantismo, não sei o que lá, eu não vou ficar explicando isso pra vocês. E aí ele, enfim, ele aceita ser deportado pra Índia. E a Teresa, sabendo disso, já começa a ficar doente, né, fica muito doente, não come, não bebe, não anda, enfim. E aí ela escreve uma carta, a última carta de amor, né, pra ele. E no dia que ele tá sendo, enfim, que ele tá indo pra Índia, que tá sendo deportado, exilado, né, pra Índia, ele, enfim, olha só que coisa, ele tá num navio para onde ele tá sendo mandado, e o convento da Teresa, tipo, na sacadinha, ela consegue ver o navio. Então ela tá lá vendo Simão indo embora, e aí ela vê o Simão indo embora e morre. E o Simão vê a Teresa morrendo. E aí ele também fica doente, vários dias doente. Aí ele lê a última carta que ela escreveu de amor e não sei o que, aí ele pega e morre também. É isso. Eu contei tudo. Ah, gente, é muito parecido com Romeu e Julieta, mas é super fofo. Nossa, esse vídeo tá muito longo. Bom, tem As Pupilas do Senhor Reitor, que foi um outro livro que eu li. Ai, vamos lá. Ah, eu gostei, tá, do outro. Do Amor de Perdição, é bem legal. As Pupilas do Senhor Reitor também é legal, envolve um triângulo amoroso entre a Clara e a Guida, que são irmãs, e entre o Pedro e o Daniel, que são irmãos. Né? A Clara e a Guida são bem diferentes uma da outra. A Clara é super descolada e a Margarida, ela é mais recatadinha, assim, ela tem uma beleza mais contida, e a Clara, ela é bem mais gata, sabe? Tipo, bem mais espalhafatosa, não sei o que. E aí a Clara conhece o Pedro, né? E os dois se apaixonam e eles ficam noivos. O Daniel e a Guida, eles se conheciam quando eles eram crianças. E a Guida ficou toda apaixonada pelo Daniel, e o Daniel também era apaixonado pela Guida. Só que aí o Daniel, ele é mandado para Lisboa para estudar medicina. E aí a Margarida fica lá na cidadezinha onde eles moram mesmo, né? Quando o Daniel já é adulto e volta, ele já mudou, tipo, ele já é um cara totalmente diferente. Por exemplo, o Pedro, que é o irmão do Daniel, o Pedro, ele é super trabalhador, ele não tem medo de trabalhar e não sei o que. E o Daniel não, o Daniel já é mais preguiçoso, é mulherengo, não sei o que. E ele é lindo, maravilhoso, não sei o que. E a Margarida meio que fica assim, pô, o cara voltou, nem lembra que eu existo, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí, lembra que a Clara e o Pedro são noivos? Então, o Daniel conhece a Clara e fica apaixonadinho por ela, e a Clara fica apaixonadinha pelo Daniel. Aí envolve meio que esse
triângulo amoroso aí. Só que, tipo, gente, aquele, como eu falei, aquele romance século XIX. Não é bem lá muito... Bom, se bem que isso daqui já é quase realismo, né? Já é quase século... Enfim. Então, voltando. Aí aquela coisa de que o amor não é meio bem consumado, não sei o que. Aí... Bom, aí resumindo, muito resumindo, depois de indas e vindas do amor, a Clara fica com o Pedro e o Pedro fica... E o Daniel termina com a Margarida. Mas eu tô fazendo um resumo bem tosco mesmo. Mas é um livro super legal, porque enquanto o Daniel tenta ver a Clara, porque eles não podem ficar juntos, porque afinal ela é noiva do irmão dele, né? Eles tentam se ver e vai dando um monte de coisa errada, e a Margarida sabe, a Margarida não tenta impedir, enfim, é uma coisa muito louca. O livro se chama As Pupilas do Senhor Reitor, porque que a Clara e a Margarida, né, que é a Guida, elas são meio irmãs, né? E aí quando elas ficam órfãs de pai e mãe, o reitor resolve tomar conta das duas. O reitor da cidade. O reitor da cidade. Né, que é o padre da cidade, ele resolve tomar conta das duas, né? Meu, é um livro bem bonito. Assim, eu falando, não dá nem um pouco de vontade de ler, né? Mas é super bonito, sim. É que eu tô correndo porque já tem quase 15 minutos de vídeo. Bom, eu também falei em outro vídeo da Última Casa da Rua, que é um livro do livro, né? Que também deu origem ao filme, ou não, né? Porque depois eu descobri que o livro é baseado no roteiro. Então meio que dá pra substituir, não precisa você assistir ler o livro e depois ver o filme. Enfim. E eu não gostei muito, nem do livro e nem do filme, porque, putz, tem a Jennifer Lawrence no elenco, aí eu pensei, putz, deve ser um baita de um filme, e não era nada disso. É um filme muito, sei lá, é um filme normal, né? Mas eu pensei que só porque tinha a ganhadora do Oscar ia ser uau, de baita de um filme. E não foi muito não, ele meio que deu uma decepcionada. Tá, mas enfim. E o livro também é emprestado, então eu não tô com o livro aqui pra falar pra vocês. Mas como eu não gostei, deve ter muita gente que gosta, eu prefiro não ser xingada aqui no YouTube. Que já me xingaram no YouTube por causa do vídeo dos 50 tons de cinza. Ai, gente, feio isso. Bom, o vídeo de hoje termina aqui, tá? No vídeo que vem eu vou falar sobre as vantagens de ser invisível, que tá aqui na minha mão, que eu também falei dele no último vídeo, e ele merece um vídeo só pra eles, né? Porque é um baita de um livro, e o filme também é sensacional, o elenco maravilhoso, enfim. Se tornou um dos meus livros favoritos, e eu até tenho planos pra ele, assim, bem legais, espero que vocês gostem. Bom, gente, é hoje. Desculpa aí o resumo bem tosco dos livros, porque, enfim, esse vídeo já tá ficando muito longo e eu acho que cada livro merece. E eu não sei resumir muito bem a história, eu quero falar de tudo que eu lembro e acaba dando nisso. Enfim, As Pupilas do Senhor foi prejudicada porque eu dei uma resumida muito feia. Mas, gente, são livros super legais, tá? De ser lidos, não é aquela leitura maçante e chata. Eu tô falando do O Amor de Perdição e Das Pupilas do Senhor Reitor. Não é aquela coisa de José de Alencar, sabe, Iracema, que você lê e fala, meu Deus, do que esse cara está falando. Não é não. Ah, meu, Iracema é uma puta de um livro, mas é bem difícil de ler, né? É bem complicado. Mas esses daqui não, esses daqui são... A linguagem é bem mais fácil, é bem mais legal. E as minhas edições também ajudaram, porque tem resumo e não sei o que, porque eu precisava fazer a prova, né? Bom, é isso, gente. Até semana que vem com as vantagens de ser invisível. E eu volto, prometo. Tchau.